Nunca vá aonde a sua oração não foi primeiro, e que Deus possa nos conceder um dia abençoado. Senhor Jesus, abençoe a nossa quinta-feira, que hoje, pela tua graça, seja um dia de portas abertas, seja um dia de provisões, seja um dia de curas, seja um dia de libertações, seja um dia de transformações, seja um dia de renovo e de algo novo que só o Senhor tem o poder de nos conceder. Amém? Amados, verdadeiramente Deus é bom, e que eu e você, nós possamos manter viva em nós a fé e a esperança. Eu sei que cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus problemas, e eu quero te convidar a achar uma pessoa nesse mundo que não tenha os seus problemas. Tem gente que acha que o dinheiro tem o poder de resolver tudo. Amados, o dinheiro resolve uma coisa ou outra, mas agora, o resolver tudo, só quem pode é Ele, o Senhor Jesus Cristo. Tem coisas que o dinheiro pode sim te proporcionar, mas tem coisas que um joelho no chão Ele pode vos conceder. Pois eu creio que uma oração, ela pode mudar tudo, que a oração, ela é o bem mais precioso que nós temos para com Deus nessa vida. O dinheiro pode te dar casas, o dinheiro pode te dar carros, o dinheiro pode te dar um luxo, o dinheiro só pode te dar o que é vaidade, o dinheiro só pode te dar o que serve para essa vida. E quando for o seu último dia? Que é uma verdade? A pessoa mais rica do mundo, ela não pode prorrogar sua vida. A pessoa mais rica desse mundo, por mais que ela tenha bilhões na conta, por mais que ela tenha recursos para poder viver os melhores tratamentos médicos, o dinheiro dela não a pode livrar da doença, da enfermidade, da depressão, da ansiedade, do pânico, do medo. Tem coisas que o dinheiro pode te dar, mas o dinheiro nunca vai te dar a salvação. A salvação, ela vem de graça pela graça. Amados, a maior riqueza que podemos ter nessa vida aqui é a presença do Senhor Jesus. É a doce e santa presença do Espírito Santo. E sabe o que é lindo de poder compartilhar com vocês? Que quando Deus olha para o mundo, Ele não faz distinção. Tanto faz o quanto você tem no banco agora. Tanto faz a cor da sua pele, tanto faz qual é o seu gênero. Amados, aos olhos de Deus somos todos iguais. Aos olhos de Deus, eu e você, nós somos irmãos. Sabe qual é o desejo do Senhor para cada um de nós? Vem comigo aqui. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, verso 12 e também o verso 13 e o início do verso 14. Diz assim o verso 11: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O 12: Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O verso 11, que fala de planos, que Deus tem um plano para cada um de nós, não é o meu intuito nesse momento. Amados, fato é que Deus tem coisas grandes para cada um de nós. Se vamos viver ou não vai depender unicamente da nossa fé. Mas eu quero dar ênfase, eu quero focar. É uma necessidade de focar no verso 12, no verso 13 e também nesse início do verso 14. Que Deus tem um plano para você, isso é fato. Mas olha só o verso 12. Então, ó Espírito Santo, me invocareis e ireis e orareis a mim. Amados, olha a riqueza desse capítulo. É ser ouvido por Deus. E eu vos ouvirei. Todo mundo quer ser ouvido.
Todo mundo quer ser percebido. Aqui nesse mundo, aqui nessa sociedade, ela discrimina muito. Ela facilmente nos coloca em segundo, terceiro plano e assim por diante. Mas tem um ser que quer nos dar a devida atenção. E esse ser é o nosso bom Deus, é o nosso Pai. O verso de número 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração. O porquê de focar no verso 12, no verso 13 e nesse início do verso 14? Amados, entendam vocês, a oração, ela é poderosa. A oração, ela é a nossa super arma, digamos assim. A oração, ela é uma chave. Usamos a oração para um monte de coisas, mas não podemos esquecer do primordial da oração, que é se comunicarmos com Deus. Amados, entendam, Deus conhece as nossas necessidades, Deus tudo vê, Deus tudo ouve, Deus tudo sabe, mas o que Deus também tem que ver em mim e você é um coração que está diante dele, não só pelas questões naturais, mas também por quem ele é. Tem uma canção muito linda, se eu não me engano, quem cantou foi o Delino Massal, que falava assim, que minha fé não está firmada nas coisas que ele pode fazer, que se ele fizer, ele é Deus, que se ele não fizer, ele é Deus, que nós o adoramos não pelo que ele tem, mas por quem ele é. Amados, quem Deus é para você? Se faça essa pergunta. É o gênio mágico na lâmpada de Aladim? Calma aí que eu vou orar e tudo vai se resolver. Sim, tudo pode ser resolvido sim, porque o nosso Deus é poderoso. Mas é só isso que nós queremos de Deus? Só alguém para poder resolver os nossos problemas? Daí você começa a entender por que muita gente tem muitos problemas. E muita gente acaba se frustrando. Por quê? Só querem Deus por um favor. Amados, a proposta dele é relacionamento. A proposta dele é comunhão. O porquê de tantas coisas? Eu tenho interagido com muita gente passando por muita coisa difícil, pela doença, pela crise financeira. Tem pessoas que pedem ajuda. Eu tenho sido sincero com vocês. Quero muito poder socorrer financeiramente, mas não tem. Mas do porquê da gente passar por tantas coisas? Amados, a prova, as dificuldades, as crises, os problemas, eles revelam quem nós somos diante de Deus. Ele revela de fato que está aqui. Ele deixa bem claro, ele esclarece ao mundo quem nós somos. E quem nós somos quando as coisas ficam difíceis. Alguns se revoltam, já cansei de ver. Para mim já deu. Lá fora a minha vida era assim, daquele jeito, esse, aquilo, o outro. E as pessoas no momento da dor deixam a fé e vão viver a sua vida lá fora sem esperança. Eu vi muita gente vivendo doenças terminais. Eu tenho orado. Gente vivendo as portas fechadas e relatando que a coisa ficou difícil. E a nossa preocupação é não perca a fé, não perca a esperança. A pessoa te responde assim: pastor, eu tenho fé que isso vai passar. E que Deus fortaleça a sua fé. Quando você é provado e você me dá essa resposta, amados, a minha fé, com o seu testemunho, ela é aumentada. Agora imagina Deus vendo você o adorando em meio às portas fechadas, o adorando em meio às enfermidades. É você dizendo a Deus: eu te quero não só pelo que o Senhor pode fazer com relação a essa vida, mas eu te quero por tudo, porque eu entendi quem o Senhor é. Tem muita gente entendendo que Deus, Ele é o nosso Pai. Oh, glória! E quando entendemos isso, que a proposta de Deus com relação ao mundo é de família, tudo tende a mudar. Então me invocareis, amados. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu tenho testemunho daqui que Deus me respondeu diversas vezes. E nessas vezes a coisa estava feia mesmo. De sair a resposta realmente chegar. Mas antes da resposta chegar, a coisa estava um turbilhão. Mas quando eu vi que não dava mais, eu falei: Senhor, tem que acontecer. Eu vi acontecer. Eu vi as respostas desse Deus, da pessoa chegar e falar: olha, eu senti de Deus de abençoar a sua vida com essa provisão. Amados, eu tenho testemunhado aqui. Eu tenho certeza que você também tem os seus testemunhos.
Mas reparou que, mesmo quando tudo estava dizendo que não ia dar certo, que era o nosso fim, a gente permaneceu, a gente perseverou em comunhão com o Senhor? Amados, a prova, ela tem esse poder de mostrar, de deixar bem claro quem nós somos e o que de fato está em nosso coração. Eu sei que vai dar vontade de parar, eu sei que vai dar vontade de desistir, vontade de chutar o balde, mas mesmo assim você entra em conflito consigo mesmo, pede a graça do Senhor Jesus Cristo, e você, quando vê, está adorando o Senhor, está fazendo mais uma oração com fé e esperança. Amados, é no tempo certo. A resposta, ela sempre vem. O meu intuito é esse aqui, é fortalecer a sua fé e a sua esperança. Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. O meu intuito é esse, é somar em fé e esperança com vocês. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu creio que Deus está ouvindo sim as nossas orações. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso intuito tem que ser muito mais do que orar pelas coisas, mas é orar por Ele. É orar buscando Ele. É orar reconhecendo quem Ele é em nossas vidas. Ele é o nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso pastor. O verso 14 se encerra assim: e serei achado de vós, diz o Senhor. Tem uma outra canção que é muito bonita, que fala assim, que nas horas mais difíceis, nas horas mais escuras da vida, o Senhor Jesus sempre, sempre, sempre está, sempre permanece, sempre fica. Tem muita gente que, quando vê a coisa se afunilar, a situação se apertar, elas simplesmente pegam e se afastam. A gente vê amigos se afastando, a gente vê parentes se afastando, a gente vê pessoas que amamos se afastando. Mas ainda que todo mundo se afaste, ainda que te bloqueiem nas suas redes sociais, ainda que bloqueiem o teu WhatsApp, ainda que bloqueiem você numa chamada comum, ainda que te bloqueiem no Facebook, ainda que te bloqueiem no Instagram e assim por diante, amados, Cristo nunca vai te bloquear. Independente do seu momento, nunca se esqueça da promessa que está em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Nunca se esqueça da afirmação que está em Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca se esqueça da exposição que o salmista faz no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que é interessante? A Bíblia, ela é clara que vamos passar por processos, por crises, por dificuldades, mas ela sempre diz que mesmo nesses processos, Deus estará conosco. E você fica assim, pastor, mas por que eu? Por que comigo? Amados, eu tenho que ser sincero, eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas eu exponho a vocês, todo mundo passa por algo com relação a esse mundo, com relação a essa vida. Eu creio na promessa de que Cristo um dia vai dar um basta no mundo como nós conhecemos. Que esses desconfortos que estamos sujeitos a passar aqui, um dia ele vai chegar a seu fim. Que haverá um novo céu, que haverá uma nova terra. E quando esse dia chegar, eu quero estar lá com cada um de vocês. A caminhada aqui, a vida aqui é difícil, ela não é fácil, mas nunca se esqueça que nós estamos ao alcance de Deus quando os nossos joelhos tocam o chão. Ainda que o mundo todo venha se afastar, Cristo sempre escolhe permanecer e ficar. Fé
e esperança sempre. Vamos fazer uma oração pelo nosso dia. Peço humildemente que você me dá o prazer, me conceda o prazer de poder colocar o seu nome aqui. Quando eu peço para colocar o seu nome aqui, não é porque eu estou querendo interação para poder engajar o canal, não. Eu busco viver um princípio aqui, Jó 42, verso 10, que diz que Deus abençoou a vida de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E eu recomendo a vocês também, sejam vocês pessoas de oração. Se acostume a orar por alguém, que não seja só você e a sua família, só você e a sua parentela. Ore por alguém. Experimente viver essa condição de ser um intercessor, de orar pela sua vizinhança, de orar pelo pessoal do trabalho, de orar pelo médico ao qual você se consulta. Experimente você ser uma pessoa de oração e você vai ver os benefícios que isso traz. Você vai sentir uma paz te enchendo, te preenchendo. Enquanto você ora pelas dores de alguém, você vai sentir Deus tratando as suas próprias dores. Por isso eu peço, deixe seu nome nos comentários. Viva comigo esse princípio bíblico que é orar por mais alguém. Amém? Pai, a nossa quinta-feira ainda está no seu início. É aquele momento do dia ao qual muitos estão a caminho de um compromisso, estão a caminho do trabalho, a caminho do médico, a caminho de um exame médico. Alguns daqui a pouco estarão retornando do turno da noite. Daqui a pouco, Senhor, vai ter uma mãe, vai ter um pai, vai ter um casal com a sua criança indo levar esse pequeno príncipe, essa princesinha até a creche, até a escola. Meu Pai, devemos sim orar sempre. Devemos pedir que o Senhor guarde a nossa vida sim sempre. Porque todo dia, ao ouvir os noticiários, é dita a mesma coisa, que a violência está em alta, que aconteceu um acidente com vítimas e vítimas fatais. Pai, nós estamos à mercê de tudo isso. E eu sei, Senhor, que há livramentos quando entregamos a Ti as nossas vidas. E eu quero entregar sim, Senhor, cada uma dessas vidas, te pedir pela minha saída também, te pedir pela saída da minha esposa, pela saída da minha família, e te pedir que o Senhor possa guardar, Senhor, os meus irmãos que também vão sair. Senhor, a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso porto seguro, mas lá fora, Senhor, impera e opera a lei da selva, a lei da sobrevivência. Eu te peço, nos guarde dos acidentes. Nos guarde, meu Pai, daquela pessoa mal intencionada que vem com o intuito de matar, de roubar, de fazer o mal. Não deixe, Senhor, perdermos os nossos pertences, que são frutos do nosso trabalho. Nos guarda, meu Pai, dessa condução, desse carro aplicativo, dessa moto aplicativo, desse transporte alternativo, desse transporte público. Nos guarde no BRT, nos guarde, Senhor, no metrô, nos guarde no trem, nos guarde no VLT, nos guarde na barca. E se porventura tiver alguém também viajando de avião, que o Senhor também possa guardar. Cristo, nos conceda começar esse dia, viver esse dia e alcançarmos a consumação desse dia, dizendo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Pai, que de fato hoje seja um dia de portas abertas. Abre as portas para quem está vivendo o desemprego. Que de fato hoje seja um dia de curas. Ei, você está enfermo? Nesse momento eu quero orar sobre a cura, sobre a sua vida. Você tem fé que nesse momento o Senhor Jesus, Ele te toca e arranca esse mal? Quem tem o poder de te curar não é a minha oração. Quem tem o poder de te curar não sou eu. Não existe pastores mágicos. Não existe oração mágica. Agora existe um Deus que ouve o que sai do nosso coração, da nossa boca, e muda a nossa vida. Você tem fé que nesse momento ao qual nós oramos, ao qual nós clamamos a Deus, essa enfermidade, independente de onde ela esteja, independente do que ela seja, você tem fé que nesse momento Cristo pode arrancar esse mal da sua vida? Você tem fé? Se for possível, coloque as mãos onde está a enfermidade, onde está doendo, aonde está o mal. Diga a Deus nesse momento
qual é a sua doença, qual é a sua enfermidade. Agora você vai dizer comigo com fé e esperança: doença, enfermidade, mal, sai da minha vida. Sai em nome do Senhor Jesus. É no santo nome do Senhor Jesus. Diga mais uma vez: é no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não te aceito, doença. Eu não te aceito, enfermidade. Diga assim comigo, Lucas 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Diga a enfermidade: ainda que o remédio não possa com você, ainda que o médico não possa te ajudar, ainda que falte recursos médicos, mas tudo está ao alcance do santo nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te repreendo, sim, doença, sim, enfermidade. Sai da vida do meu irmão, sai da vida da minha irmã, independente de onde você esteja. O meu Cristo é maior do que você, então você não pode permanecer. Pela fé, diga: eu tomo posse da minha cura em nome do Senhor Jesus. Guarde, meu Pai, as minhas irmãs que estão vivendo a gestação. Guarde, meu Pai, a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarde, meu Pai, essa criança que está a caminho. Eu repreendo toda maldição. Eu repreendo, meu Pai. Eu repreendo agora, Senhor, toda doença hereditária. Eu repreendo toda deformidade e abençoo essa criança que está a caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo, doença. Você não vai destruir essa criancinha que está no ventre de sua mãe. Pai, eu oro pela libertação. Senhor, tira a sede do álcool. Tira, Senhor, o desejo de tragar mais um cigarro. Tira, meu Pai, o desejo, o impulso de usar as drogas. Não, meu Senhor. Todos os dias eu tenho orado pela libertação dos meus irmãos. Tem irmãos, Senhor, pedindo oração para poder superar, vencer os vícios. Eu te peço, Espírito Santo, ajuda sim, meu Pai. Tem muita gente ficando doente por conta do álcool. Tem muita gente ficando doente por conta do cigarro. Tem muita gente ficando doente por conta das drogas. E eu te peço, meu Pai, dá força e a graça para poder vencer com esse vício em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, pelos lares. Guarda essas casas, essas residências. Eu repreendo todo olho gordo, todo olho grande, todo olho inchado, todo olho pesado, toda maldição, todo espírito que vem trazer as guerras e contendas no âmbito familiar. A nossa casa tem que ser uma casa de paz e não um campo de batalha, não um campo minado. Espírito Santo, habite, Senhor, em nossos corações e habite também aonde nós moramos. Ah, espírito mau, você que vem destruir os casamentos, a família. É você que desperta a rebeldia em nossas crianças, adolescentes e jovens. Você não pode ficar, pois essa família pertence aos céus. Essa família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Sai daí, espírito mau. Ah, Espírito Santo, habita nessa casa. Habita nessa casa, meu Pai. Oh, Cristo. Senhor, tem muita gente interagindo sim e deixando seus nomes em caráter de confiança nos comentários. Meu Pai, eu creio no poder da oração. Senhor, alguns comentam porta de emprego, vícios, doenças, depressão, vontade de desistir da vida. São tantos pedidos de oração. Pai, os nomes estão aqui anotados com carinho, com seriedade, com responsabilidade. Eu te peço, Senhor, toca nessas vidas. Muda no dia de hoje, nessa quinta-feira, a vida de cada uma dessas pessoas. Senhor, o ano está acabando. Daqui a pouco esse mês de novembro termina. Daqui a pouco esse ano chega ao fim, essas pessoas necessitam viver uma mudança. Eu te peço, Pai, mostra aos meus irmãos quem é o Deus grande que todos os dias eu faço menção aqui. Pois eu deixo essas vidas em teus cuidados, meu bom Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa nos conceder um dia abençoado sim. Assim como vocês, eu também tenho os meus compromissos no dia de hoje. E vamos começar o dia do jeito certo, em oração, sempre buscando a comunhão com Ele. Amados, juntos com Cristo somos mais fortes. Que Deus possa assim abençoar o seu dia, a sua vida,
a sua família e não esqueça quem você é em meio a esse mundo. Você é filho de Deus, nós somos irmãos e Ele é o nosso Pai. Você não está sozinho nesse mundo. Nunca se esqueça que Ele, independente de quais sejam os seus momentos, Ele se faz presente. O Senhor Jesus Cristo se faz presente. Amém? Muita paz, fé e esperança. É o que vos desejo em nome do Senhor Jesus. Paz.